contato com a universidade já é bem antigo. 23 anos, eu entrei em 98 como aluno de jornalismo. E já naquela época, na minha faculdade, na minha primeira faculdade, eu comecei a criar gosto pela carreira universitária. Achava muito fascinante aquele ambiente acadêmico, dos livros, das pesquisas. Ainda que era uma universidade privada, mas muitos dos meus professores eram alunos de mestrado ou de doutorado de universidades públicas, principalmente da Unesp, aqui de Bauru ou de Araraquara. Então você ficava fascinado com as histórias que eles contavam e com esse ambiente de pesquisa, de envolvimento com outros pesquisadores, desse lado mais acadêmico, mais cerebral, reflexivo da profissão do jornalista. No caso, a faculdade de jornalismo foi a primeira que eu fiz, mas assim, de ver o lado pesquisador, de produção de conhecimento, participar em congressos, publicar artigos, enfim, algo bem diferente da rotina do jornalista não de fábrica, vamos dizer assim, ou do jornalista que está mais engajado, que trabalha diretamente com edição, é chefe de reportagem, enfim, são ambientes totalmente diferentes. E eu comecei a querer perseguir essa carreira. Não me interessava muito ser jornalista de fato, de trabalhar num jornal ou de ser um assessor de imprensa, mas me interessava mais seguir a carreira de pesquisador, ser, quem sabe, um professor universitário. E eu fui aos poucos começar a me informar a respeito, de querer entender como funciona esse ambiente acadêmico, enfim. Esse período teve uma pausa de mais ou menos 3 anos, quando comecei a fazer uma nova graduação. Naquela época eu comecei a trabalhar como secretário de escola, numa escola estadual. Acabei me afastando um pouco desse interesse, dessa busca por estudar, fazer um mestrado, um doutorado. Então voltei a fazer uma graduação, então minhas preocupações eram outras, e naquele momento a minha preocupação era justamente tentar melhorar a minha carreira naquele ambiente, porque como secretário de escola eu percebi com pouco tempo que era algo que não iria me atrair por anos e anos. Até eram condições que não eram atraentes, o salário não era bom, o trabalho era complicado, assim, ele era estressante em termos de responsabilidades, o ambiente de trabalho também não ajudava, e naquela época era muito imaturo para lidar com situações tão complexas, e eu acabava criando uma expectativa de que para poder sair daquela situação eu teria que seguir uma outra carreira, no caso, carreira de professor de escola básica. Tanto é que é por causa disso que eu resolvi fazer letras. Eu achava que seria uma boa ideia aproveitar aquela oportunidade, poder estudar, tentar começar uma carreira como professor, para depois eu poder pleitear concurso na área e tudo mais. Tanto é que eu fiz o meu estágio na escola onde eu trabalhava, assim, uma coisa que me ajudou bastante. Eu sou muito grato a todo o pessoal da escola onde eu trabalhei, porque foi fundamental para eu poder conseguir cumprir essa etapa da graduação. Então foram 3 anos, e nesse meio tempo eu mudei de emprego, fui para minha primeira universidade, só que aí era um sonho antigo, assim, que aos poucos estava se realizando, de poder trabalhar numa universidade, ainda que num cargo administrativo. Infelizmente as coisas não saíram como eu planejei, a minha passagem pela universidade não foi boa, foi uma decepção profunda com o ambiente de trabalho, pelo menos no que eu convivi. Eu acabei saindo de lá. Por um tempo eu voltei a trabalhar em escola estadual, mas numa outra condição, trabalhei como funcionário terceirizado. Então, naquela época você tinha essa figura, além dos funcionários concursados, você tinha os funcionários terceirizados. Então era uma forma de eu manter o meu emprego, porque naquele momento eu fiquei desempregado. Eu consegui esse retorno graças a uma conversa da minha mãe com uma professora que era colega dela e era vice-diretora da escola, e a gente foi
e conversando, e deu certo de eu poder trabalhar nessa escola por mais um período. Aí depois eu fiz um concurso temporário, voltei como funcionário temporário, não efetivo, mas temporário, de uma outra escola. Fiquei perto da minha casa, mas eu fiquei pouco tempo. Foi uma experiência bacana, assim, de poder conhecer outros ambientes, ver outros lados desse grande universo que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, várias escolas, várias realidades. Foi uma experiência importante, mas assim, eu lamento que em termos financeiros ele acabou não sendo interessante. Paga-se mal, infelizmente, principalmente como terceirizado. Assim, aí o salário era terrível. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo eu fiz o concurso para trabalhar na universidade em que estou agora. Deu tudo certo. Abandonei meu emprego. Abandonei não. Eu mudei de emprego, assumi esse novo emprego na universidade e estou aqui há 13 anos. E nesses 13 anos eu vi de tudo. Coisas boas, coisas não tão boas. Mas o que eu posso dizer? Eu comecei a entender o ambiente universitário de uma forma mais ampla, porque eu não apenas convivia com os colegas administrativos, assim, na parte burocrática, de como funciona a burocracia universitária, que é bem complexa, mas também aprendi a conviver com professores. Eu trabalho junto com professores do departamento, então a gente conversa sobre vários assuntos e inevitavelmente a gente fala sobre trabalho, o trabalho do professor. E esse momento foi muito importante para poder conhecer como é que um professor avalia o seu próprio trabalho. E nesse meio tempo, graças também à universidade, graças às possibilidades que a universidade me ofereceu, eu tive a chance de poder fazer um mestrado. Fiz um mestrado justamente onde eu queria, que era em comunicação naquele momento, que era no próprio campus onde eu trabalho, não na mesma faculdade, mas no mesmo campus. Então foi um sonho realizado. Eu queria fazer um mestrado justamente em comunicação. Fiz, foram 2 anos e meio de muito trabalho, mas que valeu muito a pena. Conheci muita gente bacana, aprendi muito. E posteriormente o doutorado eu fiz em Araraquara, na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, e na área de Linguística e Língua Portuguesa. Então eu quis mudar o foco dos meus estudos, porque eu já tinha 2 formações, letras e jornalismo. Mas me interessava mais estudar, fazer um intercâmbio entre analisar uma revista científica produzida pela própria Unesp, na verdade uma revista de jornalismo científico produzida pela Unesp, sob a ótica de uma teoria estudada pela linguística, que é a teoria semiótica. Uma teoria, na verdade, ela abarca contribuições de várias áreas, como a linguística, como a filosofia, a antropologia, a teoria literária, enfim.